Deus não nos tira da luta, Deus não nos priva de lutar, mas Ele nos dá assistência, nos dá sabedoria, nos ilumina. Se nós caímos, Ele nos levanta, nos consola e põe de novo a gente na luta. E essa assistência, essa presença divina que não se afasta de nós jamais, enche o nosso coração de confiança, de segurança e de gratidão. Aí a gente é feliz apesar de qualquer luta. Aí a gente vai com alegria e até é mais justo. Porque seria injusto, apenas porque a gente crê em Deus, nós sermos pessoas privilegiadas e termos os favores que uma pessoa que não acredita não tem. Deus é tão bom comigo como Ele é com uma pessoa que não acredita nele. Aonde que está a diferença? É que a pessoa que não acredita recusa, com a sua descrença, a ação divina na vida dela. Não colabora com a graça. E porque não colabora, não recebe os frutos que aquele que colabora recebe. É como dois vizinhos. Os dois receberam um quinhão de terra. Um acreditou na terra. Sabe, levantou cedo, arou, adubou, plantou, regou, está esperando. O outro olhou para a terra com desdém e disse: eu não acredito nessa terra, não. Isso mal serve para eu pôr o meu barraco aqui. Qual dos dois vai colher? Os dois receberam a mesma terra. Uma é vizinha da outra. A diferença é que um colaborou com a graça que recebeu. O outro desprezou a graça. Essa é a diferença entre uma pessoa que crê na ação de Deus na vida dela e aquela que não acredita. O que acredita colabora, trabalhando, agindo conforme o bem que recebeu. O que não acredita despreza. Por isso a palavra de Deus diz lá para nós no versículo 8, que ninguém vos faça prisioneiros de teorias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do cosmo e não segundo Cristo. Isso aqui parte o meu coração. Que ninguém vos faça prisioneiros de teorias e conversas sem fundamento. Gente, se tem uma coisa que me dá uma agonia, é a gente que é católico não estudar a nossa fé. A gente, às vezes, não lê um livro. Não, isso está mudando, graças a Deus, graças a você, graças aos meios de comunicação aí cristãos que estão colocando a evangelização no ar e difundindo por todo o Brasil, pelo mundo, não é? Está mudando, graças a Deus. Mas olha, vamos pensar aí, há algum tempo atrás, e ainda acontece muito, é católico, mas não lê um livro a respeito da própria fé, não tem sequer o catecismo da igreja na sua casa, não escuta uma pregação, às vezes vai à missa uma vez por mês, às vezes vai à missa uma vez por ano, e aí um dia que chega uma outra pessoa de uma outra fé, com uma outra doutrina e diz meia dúzia de palavras, a pessoa fica desconcertada, se abala, fica cheia de dúvida. É claro, não abraçou a própria fé, não se instruiu na sua fé, acaba se tornando um prisioneiro de teorias e conversas sem fundamento. Aí vive com medo do fim do mundo, aí tem medo do diabo à torta e à direita, porque acha que vai topar com ele em cada esquina, porque não sabe da proteção, da presença de Deus junto de nós, na nossa vida. Deus nos guia, Deus está conosco, Deus é nosso amigo, é nosso Pai. E o poder do mal sobre o nosso coração tem os seus limites, que Deus impôs. E Santo Agostinho mesmo fala sobre essa relação do mal na vida da gente. Ele diz que com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o maligno foi aprisionado a um cão na corrente. Continua mordendo, mas só de quem se aproxima dele. E tem gente que vive assombrado, porque dá ouvido a teoria e conversa sem fundamentos. Às vezes a gente não vive o que a igreja nos manda viver, e acaba vivendo uma série de superstições, adotando aí certos comportamentos que a nós católicos não caem bem, não fazem bem, não foi pedido a nós por Deus. Por falta de conhecimento, a gente se perde.
Nós temos que nos aproximar de Jesus para ouvir o que Jesus tem a nos dizer, a nos instruir na sua palavra. Porque nele está a presença física de Deus. É o que esta palavra está dizendo. Deus se fez carne e habita inteiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. E desta graça eu e você participamos, porque no batismo nós fomos sepultados com Jesus, nós morremos para o mal. Quem foi batizado pode dizer: eu morri para o mal, eu morri para o maligno, eu morri para o inferno. Para o inferno eu não existo, porque eu fui sepultado com Jesus Cristo no batismo. Quando você é batizado, Deus está dizendo que para o mal você não existe mais. E quando você se levanta das águas do seu batismo, o que esse gesto está dizendo? Que você nasceu para Deus, pela fé na força de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Eu e você, nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. É engraçado como quando a gente não tem proteção, quando a gente não tem imunidade, uma coisica de nada mata a gente. Hoje a gente vê gripe, é igual o vento que você pega ali na esquina, né? Hoje você pode constipar, você pode gripar, um vento vem e te constipa. Gripe você pega assim, mas ninguém fica desesperado com gripe. A gente já tomou vacina, a gente tem imunidade. Mas olha, a desgraça que uma gripe faz na vida de uma pessoa que não é imune. Ela mata a pessoa. Às vezes um germezinho de nada, uma bactéria que a gente poderia vencer com a maior facilidade. Se a gente não tem imunidade, aquilo mata a gente. Um pecado, às vezes um pecadozinho de nada, leva a pessoa à morte. Quantas pessoas já morreram por causa de pequenas mentiras? Pequenas mentiras. Tirou a vida interior, mas levou à morte física. Porque a pessoa vai mentindo, uma hora ela vira vítima da própria mentira, uma hora alguém se revolta contra essas mentiras, vem e tira a vida da pessoa. Quantas pessoas morreram por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa da ganância? Nós podemos até dizer assim, mas olha, quem é que não tem isso dentro de si? Exatamente. Jesus veio para nos imunizar, porque isso continua, essas forças de morte continuam lutando dentro de nós. E olha o que a palavra de Deus nos diz: por causa destes pecados que eu enumerei aqui e outros tantos que nós temos, a começar de mim. Nós estávamos mortos por causa dessas nossas faltas, mas Deus nos deu a vida. Quando Ele, olha lá no versículo 13, quando Ele nos perdoou todas as nossas faltas. A vida de Deus entra em nós com o perdão, mas o perdão só é dado a quem aceita. Por isso que a pessoa que tem uma vida descrente é diferente de uma pessoa que tem uma vida de quem crê em Deus. Porque quem não crê é incapaz de aceitar um perdão que a pessoa nem sabe que existe. Esta vida Deus nos deu, Deus nos devolveu perdoando todos os nossos pecados, mas os pecados são perdoados àqueles que aceitam o perdão. Havia um documento que pesava contra nós. Deus cancelou esse documento pregando-o numa cruz. Esse vírus, esse mal, esse tumor maligno na nossa vida chamado pecado, ele tem uma capacidade terrível, que é de nos anestesiar para que nós não percebamos o amor que Deus tem por nós. Às vezes a pessoa, ela dá ali um tumor, dá um nódulo, não é? E aquilo vai pressionando ali seus nervos. Chega uma hora que a pessoa perde a sensibilidade. Ela não sente mais o membro. Por quê? Porque os nervos estão sendo estrangulados ali por aquele tumor. O pecado, ele consegue nos estrangular na nossa percepção do mundo espiritual. Ele tira a nossa capacidade de perceber e de sentir e de experimentar
a presença de Deus. Deus nos ama e sempre nos amou. Deus sempre vai te amar. Mas o pecado, ele nos impede de experimentar esse amor. E uma das coisas mais terríveis que a Sagrada Escritura nos revela é que nós, sozinhos, nós não temos capacidade de resolver esse problema. Eu e você, nós não podemos nos curar deste mal. Por isso que Deus precisou nos salvar. Uma vez que era impossível que eu e você nos achegássemos até Deus, Deus se achegou até nós. Uma vez que o homem não conseguia subir até Deus, Deus desceu até o homem. E quando não havia nenhuma esperança de solução para o nosso problema mais grave, que é essa doença que nos mata, porque nós estávamos mortos por causa das nossas faltas. É como um médico que chega para uma pessoa e diz: olha, a pessoa ainda está viva, olha, esse mal vai matar você, não tem o que fazer. Se despeça das pessoas que você ama, volta para sua casa, vai cuidar dos seus. Outro dia até dei esse testemunho aqui, da mãe que recebeu do médico a ordem: vá cuidar da sua vida, porque você não vai viver mais. São poucos dias que você tem de vida por causa do câncer que você tem, que já tomou aí o seu fígado. Põe a sua vida em ordem, porque você vai morrer. Com outras palavras, o médico estava dizendo para ela: você está morta por causa deste câncer. Mas no momento de oração, no momento de profunda dor, quando esta mãe colocou seu coração em Deus e confiou, de uma maneira divina, de uma maneira milagrosa, recebeu a cura desse câncer. E outro dia, numa missão, ela vinha me dar o testemunho de que já há alguns anos em que nela não se manifesta mais essa doença, mas estava desenganada pelo médico. Quando já não havia mais solução para o nosso maior problema, para esse tumor instalado dentro de nós que se chama pecado, então brilhou uma luz nas trevas. Deus manifestou a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa de salvação e nos deu o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Portanto, quando nós nos sentimos atribulados, acuados, perdidos, entristecidos, no nosso coração nós devemos ter uma certeza e uma lembrança: há uma solução para este mundo e há uma solução para cada pessoa neste mundo, há uma solução para você. Chama-se Jesus, cujo nome significa Deus salva. Ele não só traz a salvação, Ele é a salvação de Deus. Ele mesmo é a salvação. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo. É Deus conosco, salvando-nos de nós mesmos, dos nossos pecados e do maligno. Desde o exato momento em que os nossos primeiros pais pecaram, é que Deus nos fez essa promessa de salvação. Quando Adão e Eva, que são aí a figura dos nossos primeiros pais, dos nossos ancestrais, quando o homem pela primeira vez na vida fez a opção pelo pecado. Para você entender melhor, quando o ser humano livre, sem nenhum pecado, teve a oportunidade de decidir e escolheu pecar, quando o homem e a mulher tomaram a decisão de ir contra Deus, naquele exato momento, cheio de misericórdia, Deus fez uma promessa de salvação para todos nós que descendemos desses nossos primeiros pais, quando Ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça do inimigo. O príncipe deste mundo, Satanás, é derrubado e nada pode contra Jesus. Então não tenha medo daquele que Deus venceu, se Deus está com você. Porque o inimigo pode ter o seu poder sobre nós, não é? Porque se nós fazemos uma experiência espiritual e sabemos que o ser humano ele é espiritual, e é uma maneira da gente entender esse mal que acontece neste mundo, e nós sabemos que também, não só, mas também é devido a uma ação diabólica. Se esse ser espiritual maligno é mais poderoso do que nós, não é mais poderoso do que nosso Senhor Jesus Cristo.